Fala, Caiporada! Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 20 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Bora, Caiporada, iniciar aqui então. Separei Jordânia versus Coreia do Sul. Separei com o mercado de over e meio gols para a Asian Cup. Por que eu separei isso? A República da Coreia tem 69% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Jordânia tem 28%. No histórico, são 5 jogos com 4 vitórias da Coreia e 1 empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, a Jordânia não tem empates nos últimos 5 jogos, e a Coreia vem vencendo há 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 2 dos últimos 5 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos amistosos, temos over e meio gols em quase todos os jogos. Apenas um jogo do Iraque contra a Coreia que foi 1-0. Então para essa partida, over e meio gols, beleza? Próxima partida, no Emirados Árabes, separei Diba para marcar o primeiro gol da partida. Por que eu separei este mercado? O Diba contra o Al-Rams tem 74% de probabilidade de vitória e ele está com aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Al-Rams tem 11%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Diba e a média de gols é de 5 gols. Em séries, o Al-Rams ele vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Diba marcou o primeiro gol nas partidas. Nos últimos jogos no campeonato, o Diba vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, o Diba marcará o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Western Sydney Wanderers versus Perth Glory. Separei essa partida com over e meio gols na Austrália. O Sydney tem 64% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Perth Glory tem 17%. No histórico, são 3 vitórias do Sydney, 8 empates e 13 vitórias do Perth Glory. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sydney não tem empates nos últimos 5 jogos e o Perth Glory vem perdendo a 3 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 2 das últimas 6 partidas e na casa do Sydney, over e meio gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over e meio gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over e meio gols. Próxima partida, Liga Desportiva Alajuelense versus Municipal Libéria. Separa essa partida da Costa Rica com over e meio gols. O Alajuelense tem 65% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Libéria tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Alajuelense, 10 empates e 4 vitórias do Libéria, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Alajuelense vem vencendo a 3 partidas e o Libéria vem perdendo a 4. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em todas as partidas, e nos últimos jogos no campeonato, temos over e meio gols em maioria das partidas. Então, para essa partida, over e meio gols. Próxima partida, Pendikspor versus Beşiktaş. Separa essa partida na Turquia com over e meio gols. O Beşiktaş tem 51% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Pendikspor ele tem 28%. No histórico, foi uma partida disputada com um empate por 1-1. E em séries, o Pendikspor vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Beşiktaş ele vem a 3 jogos vencendo. Nos últimos jogos no campeonato, temos over e meio gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Pendikspor contra o Antalyaspor, que foi 1-0. Então, para essa partida, over e meio gols, beleza? Próxima partida, retorno do Campeonato Suíço. Separei Young Boys versus Grasshoppers. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Os dois times vêm forte por ser o início de campeonato, e o Young Boys tem 64% de probabilidade de vitória, verificando ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Grasshoppers tem 61%. Verificando no histórico, são 39 vitórias do Young Boys, 17 empates e 22 vitórias do Grasshoppers. A média de gols é de acima de 3 gols, e verificando em séries, o Young Boys vem vencendo a 4 partidas, e o Grasshoppers não perde a 5. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos no overgoal no primeiro tempo na maioria das partidas, e essas partidas, 3 delas foram disputadas em 2023. Verificando os últimos encontros na casa do Young Boys, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. E nos últimos jogos no campeonato e amistosos,
temos over gol no primeiro tempo também. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Porto versus Moreirense. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Porto tem 74% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Moreirense também tem 72%. No histórico são 21 vitórias do Porto, 6 empates e 2 vitórias do Moreirense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Porto vem marcando as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Porto, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Cliftonville versus Ballymena United. Separei essa partida na Irlanda do Norte com over meio gol no primeiro tempo. O Cliftonville é uma equipe que destrói bastante no primeiro tempo, ele tem 75% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ballymena tem 44%. No histórico são 32 vitórias do Cliftonville, 9 empates e 17 vitórias do Ballymena. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Cliftonville vem vencendo as 5 partidas e o Ballymena não tem empates nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Linfield versus Crusaders. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Linfield tem 58% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Crusaders tem 39%. No histórico são 35 vitórias do Linfield, 14 empates e 24 vitórias do Crusaders. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Linfield vem vencendo a 4 partidas e o Crusaders vem perdendo a 3. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Dungannon Swifts versus Larne. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Larne jogando fora de casa tem 60% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dungannon tem 56%. No histórico são 4 vitórias do Dungannon, 4 empates e 11 vitórias do Larne. E em séries, o Dungannon vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Larne vem marcando nos últimos 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Larne contra o Longuegal, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Portadown versus Derbyville. Separei essa partida na segunda divisão da Irlanda do Norte com over 2,5 gols. Portadown é um dos primeiros colocados do campeonato e tem 72% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Derbyville tem 22%. No histórico são 7 vitórias do Portadown, 0 empates e 2 vitórias do Derbyville, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Portadown vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Alkmaar versus Zoel. Separei essa partida na Holanda com over 1,5 gols. O Alkmaar tem 71% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zoel tem 39%. No histórico, são 16 vitórias do Alkmaar, 8 empates e 4 vitórias do Zoel, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Alkmaar vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos e o Zoel vem marcando nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, e verificando na casa do Alkmaar, over 1,5 gols também em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Dumbarton versus Rangers. Separei essa partida na FA Cup da Escócia com over meio gol no primeiro tempo. O Rangers jogando fora de casa tem 83% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dumbarton tem 56%. No histórico são 9 partidas disputadas com 9 vitórias do Rangers e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dumbarton vem marcando nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos no campeonato, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Clube Brugge versus Westerlo. Separei essa partida na Bélgica com over 1,5 gols. O Brugge tem 74% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Westerlo tem 61%. No histórico são 33 vitórias do Brugge, 7 empates e 2 vitórias do Westerlo. E a média de gols é de acima de 3 gols.
Verificando em séries, o Clube Brugge ele vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Westerlo vem marcando nos últimos 10. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Brugge, over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Orleans versus Paris Saint-Germain. Separei essa partida na Copa da França com over meio gol no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain jogando fora de casa tem 83% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Orleans tem 61%. No histórico são 2 partidas disputadas com vitória do Paris Saint-Germain e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Orleans vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Paris Saint-Germain vem vencendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Köln versus Borussia Dortmund. Separei essa partida com over 1,5 gols na Bundesliga da Alemanha. O Dortmund tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Köln tem 39%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 28 vitórias do Dortmund, 10 empates e 8 vitórias do Köln. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Köln não tem vitórias nos últimos 5 jogos e o Dortmund ele vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Köln, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, RB Leipzig versus Bayer Leverkusen. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Leverkusen tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Leipzig tem 61%. No histórico são 7 vitórias do Leipzig, 4 empates e 4 vitórias do Leverkusen. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Verificando na casa do Leipzig, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Roma versus Hellas Verona, Série A da Itália. Separei vitória e empate para casa nessa partida. A Roma tem 65% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hellas Verona tem 39%. No histórico são 15 vitórias da Roma, 6 empates e 4 vitórias do Hellas Verona. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Roma vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Hellas Verona não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Roma em 4 dos últimos 6 jogos. Na casa da própria Roma, vitória e empate em todos os jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Roma vem vencendo e empatando em casa na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Udinese versus Milan. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Milan, jogando fora de casa, tem 52% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Udinese tem 39%. No histórico são 30 vitórias do Milan, 15 empates e 18 vitórias da Udinese. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Udinese vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Milan vem marcando nos últimos 10. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Udinese, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Milan contra o Sassuolo, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Arsenal versus Crystal Palace. Separei under 4,5 gols para essa partida. O Arsenal tem 74% de probabilidade de vitória, porém ele não vem muito bem nas últimas partidas. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 33%. No histórico são 15 vitórias do Arsenal, 8 empates e 4 vitórias do Crystal Palace. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Arsenal vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Arsenal, under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 4,5 gols. Beleza? Próxima partida, Campeonato Cearense, Fortaleza versus Horizonte. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Fortaleza tem 67% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Horizonte tem 67%. No histórico são 13 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 8 vitórias do Horizonte.
e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fortaleza vai vencendo a 3 partidas e o Horizonte vem marcando a 8. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Caxias versus Grêmio, Campeonato Gaúcho. Separei vitória e empate para fora nessa partida. O Grêmio jogando fora de casa, ele tem 53% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caxias tem 67%. No histórico são 14 vitórias do Grêmio, 4 empates e 7 vitórias do Caxias. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Grêmio vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Grêmio em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato, temos vitória e empate do Grêmio na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima e última partida, São Paulo contra o Santo André no Campeonato Paulista. Separei over do 1,5 gols para essa partida. O São Paulo tem 66% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santo André tem 44%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 6 vitórias do São Paulo, 3 empates e 2 vitórias do Santo André. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Santo André ele não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, porém o São Paulo ele vem com bastante partidas com under. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E agora eu vou transferir vocês para o bilhete Caipora. Fala, galera. Aqui está o nosso bilhete Caipora. Separei over 1,5 gols para Brugge versus Westerlo. Over 1,5 gol no primeiro tempo para Orleans versus Paris Saint-Germain. Over 1,5 gols para Köln versus Dortmund. Over 1,5 gols para Leipzig versus Leverkusen. Separei Jordânia e Coreia do Sul com over 1,5 gols. Over 1,5 gols para Western Sydney Wanderers versus Perth Glory. Separei over 1,5 gols para Zelkmar versus Zowel e over 1,5 gol no primeiro tempo para Dumbarton versus Rangers. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!